A febre cede devagar. Não existe um dia em que se possa dizer que Ana melhorou. Existe apenas a repetição silenciosa de um fato simples, quase estranho. Ela continua viva. Um dia após o outro, o corpo resiste, permanece, insiste. Aos poucos, o corpo começa a responder. Primeiro com movimentos mínimos, depois com o esforço de se sentar na cama sem ajuda. Mais tarde, com alguns passos curtos pelo quarto, ainda inseguros, ainda calculados, como se cada gesto precisasse reaprender a existir, até o dia em que ela atravessa o quarto sozinha e percebe, pelo silêncio ao redor, que todos estavam esperando por isso. Essa recuperação não traz alívio, traz atenção. Tudo ao redor passa a acontecer com cautela excessiva, como se a casa inteira estivesse andando em silêncio para não perturbar algo frágil demais. Ana percebe quando uma visita é interrompida mais cedo do que o habitual, sem explicação, e ninguém parece constrangido com isso. A rotina doméstica reaparece lentamente. Os criados retomam horários antigos. As portas, antes sempre fechadas, voltam a se abrir. Objetos retornam aos seus lugares. Por fora, a vida parece recompor-se até o momento em que Ana percebe que alguns desses horários mudaram. E não foi ela quem decidiu. O ar é outro, mais pesado, mais atento. Ana percebe isso nos detalhes, nas palavras medidas, nos gestos contidos, no modo como todos agem como se algo já tivesse sido ultrapassado, sem que ninguém o diga. Isso fica claro na manhã em que Karenin decide, sem consultá-la, quem pode ou não entrar no quarto. Karenin permanece. Ele entra e sai, pergunta pela saúde, confere horários, conversa com médicos, reorganiza a rotina com precisão, mantendo o controle que sempre marcou sua conduta, agora estendido a cada aspecto da casa. Nada nele denuncia emoção. Não há reprovação explícita, não há aproximação afetiva. Há correção, constância, regularidade. O perdão concedido durante a doença não desaparece. Ele se transforma em estrutura, em regra silenciosa. Esse perdão não é revisto, não é discutido, não é retirado. Ele passa a organizar a casa, define horários, define limites, sustenta uma forma de vida que continua existindo apenas porque foi decidida e mantida com rigor. Algo que se torna claro quando um jantar planejado por Ana é cancelado no mesmo dia com naturalidade excessiva. O casamento permanece, mas apenas como forma. Uma forma rígida, organizada, sustentada por gestos corretos e distâncias claras, sem intimidade, sem calor, sem espaço para falhas. Para Karenin, isso representa ordem preservada, dever cumprido, estabilidade mantida. Para Ana, esse espaço começa a se estreitar. Ela tenta se ajustar, cumpre horários, responde com cuidado, mede palavras, evita qualquer gesto que possa ser interpretado como excesso. Tudo exige esforço, como se viver tivesse passado a custar mais energia do que antes, sobretudo quando percebe que até o tom da própria voz parece deslocado naquele ambiente. Nada é espontâneo, nada acontece sem cálculo. A presença constante de Karenin funciona como lembrança contínua do que foi perdoado e do que não pode mais ser esquecido. O perdão não apaga a culpa, ele a reorganiza. Ana sente que vive sob uma vigilância moral silenciosa, não declarada, mas constante. Cada atitude parece pedir compensação. Cada silêncio pesa mais do que antes, especialmente quando Karenin começa a corrigir pequenas decisões práticas sem levantar a voz, como se estivesse apenas ajustando detalhes. A casa, que antes era apenas um espaço familiar, transforma-se em lugar de tensão contida. Nada explode, mas tudo aperta. Pequenas situações ganham proporções inesperadas. Um atraso mínimo, uma visita fora de hora, uma palavra mal colocada. Tudo precisa ser corrigido rapidamente para que a forma não se rompa, como no dia em que um conhecido aparece, sem aviso, e Karenin
encerra a conversa em poucos minutos, sem olhar para Ana. É nesse período que surge um convite, discreto, formal, vindo de um círculo onde Ana sempre esteve. Ela lê, dobra o papel, deixa sobre a mesa, passa o dia inteiro sem decidir. No fim da tarde, o convite desaparece. Karenin não comenta. Ana também não, mas ela sabe que não foi um esquecimento. Enquanto isso, Vronsky, depois da tentativa de retirar a própria vida, retorna à vida social, mas não do mesmo jeito. O gesto o marcou. O perdão de Karenin o deixou sem posição possível dentro daquela estrutura. Ele retorna mesmo os círculos, mas já não ocupa o centro. É tolerado, observado, mantido à margem. Vronsky continua a procurar Ana. Sempre que consegue, tenta vê-la. Fala de sair daquela situação. Fala de uma vida juntos, fora da casa de Karenin. Repete essas propostas. Ana escuta. Não responde de forma decisiva. As conversas não avançam. A relação entre eles não se encerra naquele momento. Também não se organiza. Os encontros não se transformam em um novo arranjo de vida. As conversas terminam sem conclusão. Nenhuma decisão é tomada. A situação permanece sem definição. Quando Ana começa a reaparecer em público, acredita por um instante que talvez seja possível retomar o lugar que ocupava, como se a doença tivesse funcionado, como um intervalo aceitável. Ela aceita convites, comparece a visitas, entra em salas conhecidas, ocupa cadeiras que sempre foram suas. Mas a reação da sociedade é rápida e silenciosa. Os olhares demoram mais do que antes. As conversas cessam quando ela se aproxima. Um convite esperado não chega. Um encontro habitual é cancelado no mesmo dia, sem justificativa. Nada é dito diretamente, mas tudo é entendido. A sociedade não acusa, não confronta, não escandaliza, ela simplesmente afasta. Ana sente isso em detalhes pequenos, em visitas que se encurtam, em gestos que não se repetem, em portas que se fecham sem motivo aparente, até perceber que o lugar que ocupava já não existe. Ela ainda circula, ainda aparece, ainda mantém alguma presença, mas já não pertence. Esse afastamento não acontece de uma vez. Ele se constrói aos poucos. Cada tentativa de normalidade apenas evidencia o quanto tudo mudou. Dentro de casa, a convivência com Karenin torna-se cada vez mais pesada. Não por discussões, não por confrontos, mas pela rigidez constante que não permite descanso. O perdão, que parecia gesto elevado durante a doença, começa a revelar seu custo. Não devolve liberdade, não devolve intimidade, apenas mantém a forma. Ana percebe lentamente que viver ali significa reduzir-se, conter-se, desaparecer aos poucos, sem cena, sem ruptura, apenas por desgaste. Essa percepção não surge de repente, ela se forma dia após dia. Vronsky continua presente, continua insistente, continua oferecendo uma saída que não promete felicidade, mas promete movimento, enquanto a casa de Karenin oferece estabilidade sem vida. Nada ainda se rompe, nada ainda se resolve, mas tudo se prepara. A transição acontece em silêncio, sem anúncio, sem gesto dramático, como se a própria vida estivesse apertando o espaço até não restar alternativa. Este é o momento em que nada explode, mas tudo muda de posição. O ponto em que permanecer começa a custar mais do que sair, mesmo sem que a saída esteja clara. Esta é a história de Anna Karenina, romance escrito por Lev Tolstói. Antes de encerrar, fica uma pergunta direta. Em que momento da sua vida você percebeu que continuar exigia mais esforço do que mudar de direção, mesmo sem saber exatamente para onde ir? Se quiser, deixa nos comentários. Se este episódio fez sentido para você, curte o vídeo, compartilha com quem acompanha essa história e se inscreve para seguir os próximos episódios. No próximo episódio, o que aqui quase se rompe em silêncio deixa, finalmente, de se conter.